Pois é, eu acho que você tá com uma flebite aqui. É mesmo, doutora? O que? Flebite? Flebite é uma inflamaçãozinha da sua veia, por isso que fica vermelha assim e dá uma dorzinha. Pode ter sido por causa ou da própria punção ou dessa medicação que você tá tomando. Que interessante, me fala mais sobre isso. Claro que falo! Assiste até o final dessa aula aqui que você vai entender tudo que você precisa sobre flebite. Então já clica no botão gostei, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Só rapidinho antes da gente iniciar esse vídeo, eu descobri que mais de 70% das pessoas que me assistem por uma televisão. Se esse é o caso, você está vendo isso agora, faz um esforcinho, vem no controle, clica para cima, para o lado, isso vai chegar em algum momento que você vai conseguir dar uma curtida, ou se não, pega rapidinho o seu celular e faz isso pelo celular, que isso me ajuda demais, certo? Mas pega aí o seu café ou chá, como sempre, e vamos para a nossa aula, que vamos falar hoje sobre flebite aí para não acontecer essa situação, ou você conseguir explicar para o seu paciente de fato, né, quando ele te perguntar o que é isso, quando você falar o nome técnico, você conseguir explicar isso para ele. A flebite é uma inflamação aguda da veia, né? Tudo que tiver flebo, né, ou no caso um fleb, isso vai ser relacionado a uma veia, tá? Então uma flebotomia, né, uma otomia da flebo, né, no caso da veia. Né, otomia, no caso, seria uma abertura da veia. Então, uma flebotomia é praticamente uma punção venosa. Tudo que tiver esse fleb na frente, para ficar mais fácil, vai ser veia. E tudo que é it, né, acho que talvez seja a terminação mais conhecida do mundo da enfermagem, do mundo médico, é uma inflamação. Então, por isso que a flebite é a inflamação da veia. Os principais fatores que ocorrem em uma flebite é longa permanência dos acessos venosos e má asepsia do curativo. Então, são os dois principais casos. Aconteceu uma flebite, você já pode estar pensando nesses dois principais casos. Podem acontecer algumas outras questões, questão mecânica, pode acontecer várias outras, né? A gente vai estar falando delas aqui na sequência, mas já pense, próxima vez que você vê uma flebite aí na sua frente, veja que pode ser por longa permanência do acesso venoso, então está muito tempo já aquilo ali, deveria ter sido trocado, ou a má asepsia do curativo. Está sendo mal administrado, está sendo mal cuidado esse curativo, esse acesso venoso. Sobre os tipos de flebite, como eu disse, nós temos a mecânica, que basicamente são problemas no catéter. De fato, são problemas no aparelhinho ali, no gelco, né, que a gente chama, causando um trauma no interior da veia. Então, um calibre muito grosso, né, para aquela veia, para aquela situação, ou para aquela medicação, para aquela situação. Uma punção inadequada foi feita na técnica asséptica ou não. Será que foi feita numa técnica correta? Não precisa nem ser na técnica séptica, né, no caso. Mas será que foi feita a punção ali a 45 graus, descendo, voltando, a pessoa passou reto? Isso pode estar acontecendo no momento dessa punção venosa. Pode acontecer um deslocamento desse catéter também. Então, várias coisas, qualquer mecânica, né? Uma coisa física de fato com o catéter. Nós também temos um tipo de flebite chamada química, né? A flebite química, que é associada à medicação, né? Os vesicantes, né? Medicamentos vesicantes, um medicamento mal diluído, uma infusão que foi muito rápida. Então, aí está mais relacionado de fato à medicação. Tá? O que você está administrando através desse catéter pode estar causando essa inflamação. Tá? Existem alguns casos de antibióticos muito pesados que na criança, por exemplo, você tem que diluir muito bem. Né? Você tem, por exemplo, uma medicação chamada aciclovir, não é um antibiótico, mas o aciclovir, que nós, numa criança, para administrar, sei lá, 500 miligramas, a gente utiliza 2 seringas de 50, sabe? Praticamente cheias, porque realmente tem que diluir muito bem, porque para dar uma flebite é 2 palitos. E também nós temos a flebite infecciosa, que é associada a uma contaminação bacteriana, algo que está vindo de fora, um corpo estranho está entrando ali junto, né, por aquele buraquinho. E aí muito associada à não utilização de técnica asséptica, seja na hora da troca de curativo, seja na hora da punção venosa, né? Então, não lavamos as mãos, né? Não utilizamos luva, tudo isso, ou usamos uma luva, mas estava toda suja, né, que estava ali no nosso bolso, diga-se passagem, né? A gente põe um monte de luva no bolso, então se eu for usar aquela luva no bolso
e mexeu direto no acesso venoso. Então isso tudo pode estar gerando ali uma flebite infecciosa, gerando uma infecção muitas vezes generalizada, podendo levar a uma sepse no paciente por causa dessa má higienização das mãos. E como que você identifica uma flebite? Quais são os sinais e sintomas, né? Como que a enfermeira aí, no nosso caso aí de abertura aqui desse vídeo, identificou? Ela bateu o olho e falou, acho que tem uma flebite. Por causa de 5 sinais, mais um sexto, que aí a gente deixa em aberto, porque nós temos divergências aí com relação a isso, mas basicamente são 5 sinais. Isso cai na prova, tá? Cai na prova no Brasil, cai na prova na Alemanha. Isso foi me perguntado, inclusive, aqui na Alemanha. Então, se você pensa vir para o exterior, saiba que você tem que saber essas coisas de cor, tá? Inclusive no Brasil também você tem que saber, olhou para um acesso, ele tem alguns desses sinais, né? Você tocou, você fez a inspeção, provavelmente você tem que saber, e você que é o profissional responsável por retirar esse catéter, assegurar pela segurança do seu paciente, tá? Então, nós temos o edema, que seria o inchaço, a dor local, calor, enrijecimento local, fica mais durinho ali na região, e um eritema. O que é isso? Uma vermelhidão, né? Fica vermelha a região desse acesso venoso. Então, tudo isso está exemplificado aqui, né? Nós temos o edema aqui, por exemplo, que aumentou aqui a lateralzinha. Nós temos uma dor, né? Óbvio que a dor vai ser referida aqui pelo nosso paciente. Nós temos calor também, que aí a gente vai sentir, né? Pela temperatura do corpo do paciente, né? A gente sente geralmente com o dorso da mão aqui. Um enrijecimento no local, você vai palpar aqui essa região, né? Toda em volta ela vai estar dura. E um eritema, né? Essa vermelhidão. E aí nós temos um sexto sinal, que seria o hematoma, só que aí é para um caso bem mais grave. E a flebite ela é classificada em graus, tá? Não adianta você, ou até adianta, mas pode ser mais completo se você chegar para mim e escrever no seu relatório, por exemplo, que o paciente tem uma flebite grau 3, né? E qual a medida que você tomou frente a isso. Uma flebite grau 0 não tem flebite, tá? Então pronto, é o que a gente espera, que não tenha flebite. Flebite grau 1 tem eritema no local do acesso, com ou sem dor. Tá vermelhinho na região. O que eu vou fazer nesse primeiro momento? Observar. A partir do momento que entrar um segundo critério, um segundo desses 5 sinais e sintomas aqui, na hora que entrar um segundo, é hora de retirar o catéter, tá? Então esse com ou sem dor vai variar. Se já tiver com dor, eu já prefiro tirar, tá? Mas a recomendação é que grau 1, em geral, você mantém o acesso. A partir do grau 2, ordem de retirada do acesso, tá? Então, dor no local com eritema e ou edema. Então, a gente já está com 3 aqui, né? Claro que um e ou pode ser 2 ou 3 sinais e sintomas aqui no caso, mas ordem retirada. A partir do grau, aí no grau 3, dor local, eritema ou edema e cordão venoso palpável. O que é um cordão venoso palpável? Sabe, o caminho da veia, ele está palpável e duro, tá? Então isso é um outro sinal muito característico para a gente. Grau 4, aí, pelo amor de Deus, né? Já passou da hora de tirar esse acesso, que é a dor no local do acesso, eritema, edema, cordão venoso palpável, a drenagem está purulenta, começou a já sair pus, então isso já está infeccionado, tá? Já deixou de ser uma inflamação e virou uma infecção. Então, o que você pode estar fazendo para prevenir, né, essas flebites no seu paciente? Ou se o paciente já está com uma flebite, como que você maneja isso? O ideal é que você higienizar as mãos antes e após o contato com o catéter, selecionar o catéter com base no objetivo viscosidade do fluido, tá? Na hora de você puncionar esse acesso venoso, pense nisso. Para que eu vou utilizar esse acesso? Essa é a primeira pergunta, tá? O paciente está precisando de um acesso. Por quê? Para quê? Já tem vídeo, inclusive, aqui no canal que eu trouxe uma questão de concurso público e a gente comentou sobre os tempos de acesso venoso, né? E lá tá bem explicadinho falando, e para qual idade, para qual finalidade você tem que retirar o acesso venoso se não tiver mais necessidade, tá? Então aqui é a mesma coisa, tá? Na hora de puncionar, você também vai pensar no qual que é o seu objetivo e a viscosidade do fluido, né? Quais são os mols, né? A osmolaridade está muito pesada, está menos pesada, isso tem que ser levado em consideração na hora da sua punção.
Evitar puncionar nas áreas de articulações. Isso é o que o povo mais faz, né? Pega a fossa cubital aqui, trau, e taca dentro. Eu, na época que eu puncionava pra caramba, tá? Visto que aqui na Alemanha eu não punciono, no Brasil eu puncionava demais e eu puncionava sempre aqui no antebraço, tá? E eu peguei, pra mim, virou de longe a área mais fácil de puncionar. Até hoje, pode ser uma pessoa mais cheinha que eu vou ter facilidade no antebraço por algum motivo, tá? Então, acho que foi prática, de fato, por algum motivo prática, mas puncionei muito no antebraço e isso acabou virando uma rotina pra mim e é o que eu digo, pode ser uma realidade para você, tá? Isso pode virar uma realidade para você também, é ter uma facilidade numa região que não seja a fossa cubital. Aqui o que a gente tinha falado anteriormente, remover os dispositivos assim que não estiverem sendo utilizados, né? Então remova eles, e aí já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Realizar a desinfecção das conexões com álcool 70%, pelo menos uma vez ao dia, mas o ideal é que você utilize toda vez que você for utilizar o catéter, você limpe, realize a desinfecção das conexões, sempre antes e após a administração, e lave o acesso claramente. E trocar os acessos a cada 72 ou 96 horas, de acordo com a CCIH do local. Alguns locais são preconizados 72, alguns hospitais 96 horas. Pela Anvisa, 96 horas, por um paciente adulto, deve ser realizado a troca desse acesso venoso no máximo. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido agora tudo que você precisava saber sobre a flebite. E se ficou alguma pergunta em aberta que eu não respondi aqui nesse vídeo, escreve aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo respondendo sobre. Se você não fez isso lá no início do vídeo, me ajuda agora, por favor, clica no botão gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E lembre-se sempre, quem hoje inspira conhecimento, expira amanhã a autonomia profissional. Te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal.